No vídeo de hoje, eu vou dar 5 valiosas dicas para diferenciar tremor essencial de doença de Parkinson. A primeira dica é em relação ao tremor em si. Tanto na doença de Parkinson como no tremor essencial, o paciente pode tremer, mas como ele treme é uma chave para, às vezes, a gente diferenciar essas duas doenças. Na doença de Parkinson, o tremor ele é muito mais predominante no repouso, quando aquele membro do paciente, um braço, uma perna, está repousado em cima de alguma superfície, completamente parado, sem nenhuma ação do músculo, nem contra a gravidade. Já no tremor essencial, o tremor vai ser muito mais exuberante durante uma ação. Então, quando o paciente for, por exemplo, levar a mão para pegar um objeto, nesse momento é quando ele vai tremer mais. Enquanto que no paciente com doença de Parkinson, nesse momento da ação, o tremor melhora. Tanto na doença de Parkinson como no tremor essencial, o paciente pode ter tremor na postura. A gente chama de tremor na postura quando o membro está parado, mas está sendo segurado contra a gravidade. Isso é a postura. Mas na doença de Parkinson, o tremor geralmente ele é reemergente, ou seja, o paciente está com o braço parado no colo, tremendo. O paciente vai assumir a postura, ele para de tremer. E no momento em que ele assume a postura, ele pode voltar a tremer. Já no tremor essencial, não. O tremor acontece durante o movimento e na postura. E quando o paciente assume a postura, o tremor essencial é fora de fase entre um lado e o outro. Então, ele faz esse efeito de gangorra entre um lado e o outro. Ainda sobre tremor, no tremor essencial, é mais comum que o paciente tenha tremor na cabeça. Às vezes, um tremor em não, não, em sim, sim, ou um tremor misto. Já na doença de Parkinson, o tremor da cabeça não é tão comum, é mais comum um tremor do queixo. A segunda dica para a gente diferenciar tremor essencial de doença de Parkinson tem a ver com os outros sintomas motores. Enquanto no tremor essencial o sintoma predominante é o tremor, na doença de Parkinson, além de tremor, o paciente pode ter rigidez e bradicinesia. A rigidez é vista quando a gente mexe as articulações do paciente, com o paciente sem querer movimentar, então é uma movimentação passiva, e essa movimentação encontra alguma resistência. Isso é presente nos pacientes com doença de Parkinson e não nos pacientes com tremor essencial. E a bradicinesia é a lentidão de movimentos, que a gente pode ver com movimentos repetitivos, como separar e aproximar os dedos, abrir e fechar a mão, ou até mesmo na face do paciente. O paciente pode ficar com uma face com hipomimia, ou seja, diminuição de mímica facial. Então, fica com uma face mais paradona, sem expressar muitos sentimentos. A bradicinesia é vista na doença de Parkinson e não é vista no tremor essencial. A terceira dica tem a ver com os sintomas não motores. Na doença de Parkinson, além de tremor, rigidez e bradicinesia, que são os sintomas motores, os pacientes podem ter também sintomas não motores, que são principalmente dor, e essa dor acomete mais a região lombar e membros inferiores, dificuldade de sentir o cheiro das coisas, constipação intestinal ou prisão de ventre. Os pacientes também podem ter sintomas de desautonomia, como pressão baixa na hora de levantar rápido, que dá tontura, podem ter dificuldade de segurar a urina, podem ter disfunção sexual se forem homens, ou ainda podem ter sintomas psiquiátricos como ansiedade, depressão e alterações de cognição, alterações de memória. Esses sintomas obrigatoriamente precisam estar presentes nos pacientes com doença de Parkinson até os 5 anos de doença. Mas veja bem, nem todos vão estar presentes. Precisa ter um ou outro até 5 anos de doença. Se com 5 anos de doença, o paciente que tinha o diagnóstico de doença de Parkinson não tem nenhum sintoma não motor, isso talvez levante a hipótese de que o diagnóstico pode estar errado. E a gente precisa olhar isso com mais calma. A quarta dica para diferenciar tremor essencial de doença de Parkinson é a resposta às medicações. Por que é tão importante diferenciar essas duas doenças? Principalmente porque o tratamento das duas doenças é completamente diferente. Se eu der um tratamento de Parkinson para um paciente que no fundo tem tremor essencial, o tremor não vai melhorar. Mas aqui tem uma pegadinha.
O tremor na doença de Parkinson, ele geralmente precisa de doses mais altas de medicação para melhorar. Então, se der uma dose pequena de medicação para Parkinson e o tremor não melhorar, às vezes é uma doença de Parkinson, sim, só que precisa de doses mais altas de remédio para melhorar. Já o tratamento do tremor essencial, às vezes, pode melhorar um pouquinho o tremor também na doença de Parkinson, o que pode gerar uma confusão. Mas ele não melhora os outros sintomas da doença de Parkinson, como rigidez, bradicinesia e os sintomas não motores. Então, a resposta ao tratamento, um teste terapêutico, às vezes ajuda a gente a diferenciar o tremor essencial da doença de Parkinson. E, finalmente, a dica número 5 é para aqueles casos em que há muita dúvida diagnóstica. De todas essas dicas que eu dei para vocês até agora, nenhuma delas isoladamente vai fazer o diagnóstico. É o conjunto da obra. Mas existem alguns casos que deixam a gente muito em dúvida entre tremor essencial e doença de Parkinson. Para esses casos de dúvida diagnóstica importante, em que o exame clínico, a história não foram o suficiente para diferenciar essas duas condições, é possível pedir alguns exames complementares, que são o SPECT-CONTRODAT, que é um exame funcional que vai ver a captação de dopamina no cérebro do paciente. Esse exame ele vai estar alterado em quem tem doença de Parkinson e normal em quem tem tremor essencial. E o outro exame que a gente pode usar é a ressonância magnética com pesquisa de nigrossomo 1 ou neuromelanina, em que esses dois sinais estarão presentes no tremor essencial e ausentes na doença de Parkinson. É muito importante eu frisar que esse vídeo não substitui uma avaliação correta médica feita por um neurologista, de preferência um neurologista especialista em movimentos anormais, para diferenciar essas duas condições. A diferença diagnóstica é extremamente importante em relação a prognóstico, como essa doença vai se comportar ao longo dos anos, e, claro, tratamento, e não deve ser levado de forma leviana. Por isso, se há alguma dúvida diagnóstica, consulte um neurologista especialista em movimentos anormais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima!